Muito bem, terminamos aí nosso comentário sobre as questões das palavras oxítonas. E agora vamos para a questão de número 5, que traz o seguinte: assinale a alternativa em que a grafia de todas as palavras está de acordo com a ortografia oficial e com as regras de acentuação gráfica das palavras da língua portuguesa. Olha o que acontece, gente. Nós temos a mesma frase 5 vezes. Isso dá um nó na cabeça da gente. Eu queria que você, então, congelasse a sua tela, pensasse no que você marcaria para em seguida eu comentar. Não vou ler isso 5 vezes, você vai. Congele a tela e volte comigo. Muito bem, como eu disse a vocês, esse tipo de questão se torna cansativa em função, né, de você ter lido a mesma coisa e se perder. Mas vamos lá na tela. A última palavra é a palavra psicopatológicas, que na letra A está sem acento, na letra B está com acento. Vou dizer para vocês que é bom que a gente elimine a letra A, porque ela está sem acento. Vem aqui. Quando eu falo em psicopatológicas, psicopatológicas é uma palavra proparoxítona. Então, se ela é uma palavra proparoxítona, ela tem que ter acento. A letra A não tem. Então, eu tirei a letra A. Vai na tela. Acontece que as outras 4 têm acento. Mas a letra C, olha como é que está escrito o psicopatológicas. Tem um C a mais. Então, a letra B de bola tem a grafia correta. Mas o psicopatológicas da letra C tem PSCI. Está fora. Isso é um problema não de acentuação, mas de ortografia. Então, eu tirei a letra A, tirei a letra C. E vou tirar a letra E, porque na letra E tem um I a mais. Está escrito psico, porque a letra S da letra E ficou entre 2 vogais. Físico, F-I-S-I, físico. Aí está escrito psicopatológicas. Quer dizer, nós tiramos 3, estamos entre as letras B de bola e D de dado. Então pronto, ó. A primeira coisa é a regra de acentuação das proparoxítonas. Por causa disso, nós tiramos uma. Depois foi questão de ortografia, tiramos mais 2. Sobraram 2. Olha na tela. A letra B de bola. Por psicopatologia, compreende-se o ramo da psiquiatria que estuda as causas e a natureza das doenças mentais, ou seja, psicopatológicas. A acentuação é só no psicopatológicas. A diferença entre a letra B e a letra D de dado é que a gente tem o por nas duas igual, o psicopatologia nas duas está igual, o compreende-se na letra B está com 2 S, mas na letra D está com um só. O verbo é compreender, com 2 S. Por isso que você acertou a questão se você marcou a letra B de bola. A letra D dá está escrito compreende-se. Faltou uma letra E. Então, em termos de acentuação, foi só a questão da proparoxítona. Aposto que teve muita gente que boiou porque não viu que estava com E só. Esse tipo de questão se torna mais cansativo pela atenção redobrada que você tem que ter. Bem, eu quero aproveitar o ensejo, já que a gente falou que toda proparoxítona tem acento. Eu disse há pouco, no bloco anterior, que as palavras oxítonas que terminam em, elas são acentuadas graficamente. E quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu disse que uma oxítona que termina em é acentuada, ou que termina em A, O, em e ens. Essas são as terminações de oxítonas que têm acento. Então, por exemplo, o nome de uma fruta, cajá. O nome de uma coisa desagradável, chulé. O nome o nome do pai do seu pai,
avô. Uma palavra que indica soma, também. Alguém que está nas mãos de bandido, reféns. Pronto. Então, eu estou te mostrando que a palavra oxítona terminada em A, E, O, em e ens são acentuadas. Uma palavra oxítona tem a última sílaba tônica. Uma palavra paroxítona não tem a última sílaba tônica, tem a penúltima. Então, eu quero dizer o seguinte: entre oxítonas e paroxítonas, nós temos que ter uma diferença. Então, se eu tenho A, E, O, em e ens, se eu disse que as oxítonas com essas terminações são acentuadas, as paroxítonas terminadas assim não são. Então, por exemplo, eu trabalho em uma empresa. A sílaba tônica está aqui. A oxítona terminada em A não tem acento. Em A tem acento, a paroxítona não. Se você tem uma avó, você tem uma tia muito velha, provavelmente tem gente que coloca empresa com um chapeuzinho no E. Tem não. Se a oxítona terminada em A tem, a paroxítona não tem. Por exemplo, a palavra oxítona terminada em E, ela tem acento. Mas, por exemplo, a palavra doce, tem não. A sílaba tônica está aqui, ó. Não é doce, é doce. Paroxítona terminada em E não tem acento, porque a oxítona tem acento. É o contrário. Por exemplo, eu tomei um picolé de coco. Essa palavra aqui, ó, é clássica para você errar. Coco, a sílaba tônica aqui não é cocô, não. Cocô tem, porque é oxítona terminada em O. Mas a paroxítona terminada em O não tem. Essa é uma palavra que as pessoas colocam em prova para você errar. Porque bala de coco, sorvete de coco, picolé de coco, todos têm acento. Bom, por exemplo, se a oxítona terminada em tem acento, olha essa palavra aqui clássica de prova. Este aqui é um item importante. Isso é clássico de cair em prova. A sílaba tônica é o I. A oxítona terminada em tem acento. A paroxítona não tem. Dá uma vontade de colocar, mas você não acentua jovem. Por exemplo, a oxítona terminada em ens tem acento. As paroxítonas não. Aqui, ó. Existem alguns itens anunciados na OLX. A sílaba tônica é o I. É clássica de prova também. Itens, se a oxítona terminada em ens tem acento, a paroxítona não tem. Jovens não tem, pólens não tem. Então, sempre que houver oxítona e paroxítona, quando uma tem, a outra não tem. Ok? Então, vai lá na tela de novo. Olha o enunciado da questão 5. A palavra está. Assinale a alternativa em que a grafia de todas as palavras está de acordo. Por que que o está tem acento? Porque é oxítona terminada em A. A palavra esta não pode ter acento, né, gente? Porque esta é palavra paroxítona. Quando uma tem, outra não tem. Vem aqui comigo. Ainda dentro dessa linha da distinção entre oxítona e paroxítona, vamos acrescentar o seguinte: existem palavras terminadas em I ou IS, IU ou US. Eu te falei que as oxítonas que terminam em A, E e O são acentuadas. As oxítonas terminadas em I e U não são. Então, por exemplo, eu gosto muito de caqui, a fruta. Tem acento não, a palavra oxítona terminada em I. Por exemplo, eu pretendi, né, caçar, e eu tenho um cachorro que vai atrás e procura tatu ou tatus. Palavra oxítona terminada em I, em U. Não tem acento.
Se a oxítona terminada em I não tem acento, a paroxítona tem que ter. Então, é por isso que você resolveu ir de táxi. A sílaba tônica é o A. Se a oxítona terminada em I não tem acento, a paroxítona terminada em I tem. Ou táxis também. Por exemplo, você tem a palavra bônus. Se a oxítona terminada em U ou S não tem, aqui ó, tatus, não teria acento. Mas aqui a sílaba tônica é o bo. Se a oxítona não tem, a paroxítona tem. Então eu repito, você saber que A, E, O, em e ens na oxítona tem, as paroxítonas todas têm, menos as que terminam em A, E, O, em e ens. É isso. São 5 oxítonas. A, E, O, em e ens. Essas oxítonas têm. As paroxítonas em A, E, O, em e ens não têm. As demais, todas têm. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das palavras da língua portuguesa são palavras paroxítonas. Tá bom? Terminamos assim a questão 5. Chegamos ao meio do nosso módulo 10 por 10. Daqui a pouco, então, a questão de número 6. Até já.